A idade da Terra. Qual a idade da Terra? Segundo a visão evolucionista ou uniformitarista, ou da ciência sem Deus, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Teria mesmo a Terra todos esses anos, 4,5 bilhões de anos? Uma outra pergunta. O Senhor Jesus teria dado a idade da Terra quando ele esteve entre os homens? Estas perguntas nós precisamos responder. E a palavra de Deus responde peremptoriamente, com firmeza. Então vejamos. O Senhor Jesus, bom, primeiro que nós estamos vivendo esses dias da operação do erro, não é? Desde a publicação da Origem das Espécies do Charles Darwin, e os nossos teólogos começaram a derivar para esse campo puramente hipotético e rearranjar uma maneira de querer ajustar a Bíblia à suposta idade da Terra dos milhões de anos. Mas Jesus deu a idade da Terra. Vamos ver. É claro que nós temos que juntar alguns textos para estabelecer a idade que Jesus deu para a Terra. Vejamos. Em João 10:35, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 35, Jesus diz que as Escrituras, ou a Escritura, não pode falhar. O que Jesus considerava para efeitos de inspirabilidade? Claro que todo o Velho Testamento, que os judeus chamam de Tanakh, que era a única Bíblia, que era o único livro que existia, o Novo Testamento, iria ser formado. Então, nós temos do Velho Testamento, Jesus se apresenta, Jesus ali, aos dois a caminho de Emaús, depois de ressurreto, o Senhor Jesus, ele lança a mão dos profetas, ali em Lucas 24, dos profetas, Moisés e os profetas. Jesus fala para os dois assim, em Lucas 24, 27, ele diz assim, 24, 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, olha, Moisés e os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isto foi naquele primeiro dia da ressurreição. Já 40 dias depois, prestes a ser assunto aos céus, o Senhor Jesus está se despedindo, ele vai ser assunto aos céus, e ele diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Vamos repetir, lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Evidentemente, outros livros, como os Reis, Crônicas, que são livros mais históricos, mas ainda assim nós temos ensinamentos inspirados nesses livros, como nos Salmos, os livros sapienciais, mas aqui Jesus resume, ele lança a mão desses três, e em João 10:35 ele diz que a Escritura não pode falhar. Bem, então, voltemos à pergunta. O Senhor Jesus deu a idade da Terra? Deu. Vejamos.
Em Lucas, no capítulo 11, o versículo a partir do 49, ele fala assim: por isso também, Lucas 11, 49, por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Bem, então, raciocinemos. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que Abel foi morto na fundação do mundo. Se o Senhor Jesus, vamos raciocinar, se o Senhor Jesus diz que a Torá, o Pentateuco, os Salmos e os Profetas, ali nós temos a verdade de Deus exarada, ou seja, escrita, mencionada. Jesus aceita, portanto, as genealogias mencionadas no capítulo de Gênesis. Então, se nós pegarmos aquelas gerações, desde Adão até Jesus, nós vamos ter, então, de Adão a Abraão, nós vamos ter 2000 anos, segundo a explicação que Pedro dá para cada 1000 anos um dia. Então, de Adão até Abrão, 2000 anos, 2 dias. De Adão até Jesus, na primeira vinda, 2000 anos, 2 dias. Então, qual é a idade da terra? Se Abel morreu, foi assassinado pelo seu irmão Caim, no início, lá na fundação do mundo, onde estão os 4,5 bilhões de anos. Então, até os dias de Jesus, indiretamente, juntando textos, nós vemos que a idade da Terra, desde Gênesis capítulo 1:1 até esse dia em que ele fez esta afirmação, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Então, o Senhor Jesus determinou que a data até aquele dia em que ele mencionava essas palavras, 4.000 anos. Ora, a Bíblia, todo o Velho Testamento é cheio de analogias. Deus usa parábolas ou analogias. Então, essa analogia se aplica para os dias da criação, não é? Nós estamos, então, dentro dessa analogia, nós estamos terminando o 6º milênio, o 6º dia. Quando em Gênesis o Senhor diz, através de Moisés, que o Senhor criou todo o universo, e o homem, inclusive, a terra e o homem foi criado no 6º dia. Então, e no 7º ele descansou. A analogia está presente. Nós estamos terminando, então vamos raciocinar. Jesus deu, até os dias em que ele mencionou, quando ele esteve aqui na terra, quando ele mencionou que Abel foi morto na fundação do mundo, feitos os cálculos das genealogias, desde Adão até Jesus, nós vamos ter 4.000 anos. Ele disse que as Escrituras não podem falhar, não podem errar.
Então, se as Escrituras não podem falhar, nós temos que pegar então as genealogias, desde Adão até Jesus. Nós vamos ter então 4.000 anos. E de Jesus até nós teremos mais 2.000 anos, completando o 6º dia. Estamos aguardando, portanto, o retorno do Senhor ao terminar o 6º dia, para entrarmos no reino milenar, que é o milênio sabático. A igreja, evidentemente, antecede Israel no reino, porque a igreja, ao ser arrebatada, ela já entra no reino e Israel vai entrar carnalmente. Por isso que quando entrar, Romanos 11, 25, quando entrar a plenitude dos gentios, nós antecedemos a Israel, né? Claro, a igreja foi constituída de judeus e gentios. A igreja antecede a nação de Israel no reino. Então a igreja já entra com corpos celestiais no milênio. A igreja é composta de judeus e gentios convertidos, não é? Então, mas como nação, nós estaremos voltando das bodas que a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor, ir para a casa do Pai, porque as bodas, Apocalipse 19, as bodas acontecerão na casa do Pai, né? Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Então, as bodas acontecem, a igreja já está com corpos celestiais, já antecede Israel no reino, e Israel, a igreja vai descer com Cristo para socorrer Israel, e Satanás ser amarrado por 1000 anos, e Jesus se assentar no trono de Davi em Jerusalém. Portanto, nós temos 6.000 anos. O 7º milênio inicia com o Senhor se assentando no trono de Davi por 1000 anos, e no fim do reino milenar, todo esse universo vai ser destruído. Deus vai criar novos céus e nova terra. Nessa nova terra, Jerusalém celestial descerá e estaremos... Bom, é claro que a igreja já estará para sempre com o Senhor. Aí Israel entra com corpos celestiais. Queremos pretendido ter dado, que Jesus não errou, que Jesus comprova claramente que esta terra tem apenas hoje 6.000 anos. A qualquer momento esse 6º milênio se completa e vai ser estabelecido o reino milenar. Então, como estão relativizando, anulando a palavra de Deus, mas nós temos que ter a maturidade, a visão, a clareza espiritual de crer que as Escrituras falam claramente que Jesus deu a idade da terra e nós estamos prestes a entrar no milênio sabático. Que isso possa ser levado em consideração, que nós temos que não nos apegar a hipóteses, a raciocínios falazes que estão anulando a palavra de Deus com esse liberalismo que está entrando na igreja para iludir os incautos. E se fosse possível, os escolhidos seriam enganados. Mas isso não é. Daí então nossa preocupação em levar esta palavra para os irmãos. Que Deus continue a nos abençoar.